Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me posicionar e daí todo mundo discorda ou concorda, tá? Eu bolei meio mais ou menos o roteiro de como é que ia ser esse papo aqui e eu vou começar com quem? Com o Pollack. Minha história com o Pollack é a seguinte, eu não entendo nada de arte visual, né, de artes plásticas. Gosto de ver, tenho minhas opiniões, mas nunca estudei, nunca saquei direito. Mas sempre teve uma coisa que eu sempre fiquei meio assim, é com artes abstratas. Especialmente daquelas que parece que pode ter sido o filho do cara que fez e ele está vendendo por US$ 1 milhão, sabe? E que eu sempre fico meio esperto com artes gráficas. Espera aí, eu já consegui abrir. Com artes abstratas. E daí, assim, eu sempre não, via Pollock, já tinha visto uma série de quadros do Pollock, né? E sempre pensando assim, esse é daqueles caras que manda o filho pintar e vende bem pra cacete, né? E joga tinta na tela, o que caiu, caiu, e daí ele vende e fica legal. Pois bem, fui eu para Nova York, eu falei que o papo ia ficar blasé, e fui lá no MoMA. Tava eu lá no MoMA olhando todas as coisas, não sei o que mais, e de repente eu olhei assim para a esquerda, eu estava numa sala, tinha mais uma sala, e depois dessa sala, uma terceira sala. E no fundo dessa terceira sala estava esse quadro aqui. E daí eu bati o olho de longe e falei assim, isso aí é Pollock. Vamos ver Pollock, né? Aí eu peguei e fui andando perto cheguei perto do quadro, fiquei olhando para ele, e daí eu pensei assim, peraí, eu vou tentar entender isso aqui, porque eu sei que o cara está me enganando. E eu passei 6 dias olhando para o quadro sem conseguir tirar o olho. A polícia veio, a SWAT veio, não conseguiram me tirar. E assim, eu o tempo todo tentando ver onde é que estava me enganando, mas teve uma hora que eu me toquei. Eu estou completamente hipnotizado por essa merda aqui, não consigo tirar o olho disso aqui. E assim, a primeira intenção minha, sei lá se todo mundo faz isso, é achar uma ordem no caos. Aí chega uma hora que você fala, não ache ordem no caos, porque o barato é o caos. Não tem ordem nenhuma aqui. Você tem que pensar de outra maneira. Por isso que demorou 6 dias, né? Demorei 3 para chegar nisso e mais 3 para daí ficar. E daí tem uma coisa que também faz uma puta diferença, que esse quadro aqui é enorme, é uma parede inteira, é um puta quadro grande pra caralho. E faz uma puta diferença ele ser grande, porque assim é que você fica imerso dentro dele, né? Assim que você, se fosse muito pequenininho, não ia ter graça. Mas essa experiência que eu tive com o Pollack foi meio reveladora nesse sentido de falar, olha, tem coisa que não é do jeito que a gente está imaginando e nem por isso ela foi feita pelo filho do cara ou porque ele estava bêbado e derrubou a tinta na tela. Tem alguma coisa na cabeça dele que deve ter organizado ou desorganizado isso de alguma forma. Você tem duas opções. Ou você tenta acompanhar, achar a lógica dele que você não vai conseguir achar, ou você permite que teu cérebro faça uma viagem em cima disso, a despeito de não ter nenhuma figura. Não é para ficar procurando Cristo, sabe? Ficar achando que aqui em algum lugar, se você virar a cabeça de lado e fechar um olho, você vai ver Cristo. Não vai. Não tem nada aqui, a não ser um monte de esguicho preto, branco e cinza. E é hipnotizante. Não dá para dizer que não é. Não tem como dizer que não é hipnotizante. A SWAT que eu diga. Porque eles não conseguiram me tirar de lá, não conseguiram parar de olhar para o negócio. Por que eu estou contando isso? Porque essa é uma parte que foi muito importante no meu aprendizado de absorver filmes que têm uma outra pegada. É entender que a lógica é uma opção e não uma obrigação. Reserva isso. A outra coisa que eu penso, que às vezes, poucas vezes que eu consegui levar esse papo com alguém, e que eu acho que é muito importante falar, que é a base do meu pensamento, é entender que existem duas linguagens em ação num filme, ou podem ter. Uma é a linguagem cinematográfica e outra é a linguagem dramatúrgica. Meu curso no começo chamava Anatomia de um Filme. E lá no quinto ou sexto turma que eu mudei para Anatomia de uma História. Porque eu me toquei que eu não ensino a fazer filme, eu ensino a contar história. As coisas que eu falo e as métricas que eu sinto que existem, elas existem na história, na dramaturgia, mas não no cinema, que tem uma outra linguagem própria. Ou seja, tem uma questão que é assim, dramaturgia e cinema é café com leite, goiabada com queijo, pão com manteiga, café com cigarro, sabe? São duas coisas que combinam perfeitamente bem, e tão bem que parecem mesmo que uma foi feita para outra.
O lugar onde a dramaturgia mais se diverte é no cinema, não tenho dúvida disso. Por causa de todas as possibilidades que ela tem. Apesar do teatro ser sempre a base, vai ser sempre a base de tudo, é no cinema onde a dramaturgia é nada de braçada. E num casamento perfeito com a linguagem cinematográfica, que é muito bem usada para contar histórias. Mas é preciso entender que são duas linguagens diferentes. Isso significa, você pode fazer um filme sem história. Você não é obrigado, você não está fazendo menos cinema, nem mais cinema, se você estiver fazendo um filme sem história. Acontece que 95% dos filmes são história. Mas você pode fazer um filme que seja sensorial, experimental, expressionista, surrealista, sensitivo, ou qualquer merda que você quiser. E pode funcionar bem pra cacete. A gente já viu um monte de exemplo disso. Quem assistiu aqui o Cão Andaluz? Então, o Cão Eu, Andaluz é um filme que não tem storytelling ali. Não tem storyline possível. Não tem nada. Não é a história de uma mulher que teve o olho cortado. Não é. É só aquela cena mais impactante, só não passa disso. Por que que não tem? Porque não quer ter. Aí entra a minha primeira contestação, quando as pessoas. É um misname, talvez, de chamar de anti-plot. Não é anti-plot, anti é contra. E um filme que é experimental, ele não é contrário ao plot, não é contrário à história. Ele só. Um sapato não é um anti-sushi, entendeu? Não tem nada, eles não estão brigando entre si, um não é contra o outro. Eles só, cada um tem vontade de fazer uma coisa. Nunca comam um sapato e nunca calçam um sushi. Esse é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Quando você faz um filme que é experimental, e não obrigatoriamente, por exemplo, experimental, e não obrigatoriamente quer contar uma história. Ele pode ser uma coisa que está só te dando uma pancada de sensações, e a junção dessas sensações vão te causar alguma hipnose ou não, como faz o Pollack. Por isso que eu começo o papo aqui pelo Pollack. E está tudo bem. Estamos todos em paz, não somos anti nada. Então, a primeira coisa que eu sou contra não é o conceito, é o nome. Não tem anti-trama, tem não trama. Mas esse me parece o nome mais certo, é não trama. Você vê que não é o nome certo também, porque não é que é não trama, que parece que assim, tinha obrigação de ter trama e não tem. Não tem obrigação de ter trama. Você pode. Quem assistiu o som ao redor? Kleber Kleber Mendonça. Mendonça. Esse cara é um cara que sabe fazer experimental. Esse tem a mãe, esse tem a mão, tem o dom. Esse ele está autorizado por mim a fazer, a maioria não está, porque a maioria o que é, vamos ser bem sinceros, você pega os curtas que são experimentais, é de um cara que não sabia se ia fazer cinema ou veterinária. Ele não conseguiu entrar em veterinária, entrou em cinema, tinha que entregar um filme no final do semestre e entregou aquela uma bosta sem tamanho, sem pé nem cabeça, e ele acha que aquilo é não só experimental, como disruptivo. Não é disruptivo e nem experimental. E ele acha que ele está sendo contra os americanos. Não está. O Travis está aqui mostrando que são pessoas boas, eventualmente até. E não está indo contra o cinema estadunidense, nem fudendo. E depois o que aconteceu é que no segundo semestre ele sacou que o que ele quer mesmo é veterinária. Abandonou o curso de cinema, foi fazer veterinária e um monte de gente teve que ver aquela merda que ele fez para ele próprio descobrir que ele gosta de cachorro, não de cinema. Entendeu? E tem um monte, eu já vi muita coisa, porque eu trabalhava na BD, né, eu atuei na BD, porque eu sou curta-metragista, então eu vi porradas, quando eu estava viajando, passando nos festivais com meu filho, a gente viu uma porrada de coisa. E assim, boa parte do que você vê não é nada. Sem se esquecer que você não pode ficar cobrando lógicas de onde a lógica não é o elemento principal, como já me ensinou Pollock na porrada. Queria ouvir o que vocês acham disso que eu falei e como é que vocês se posicionam em relação à ideia de ter trama, não ter trama, ser anti-trama, blá, Eu posso falar, mas eu concordo blá. com o que você falou, Romeu. É isso, eu acho que é uma pegada com os filmes experimentais é que muitas vezes a pessoa chama de filme experimental, mas não é nada disso, né? É um filme não completo, É, uma ideia não completo e chama isso de experimental. Então já carrega uma bagagem, mas claro, tem essas versões e inclusive, né, o cinema francês cresceu com isso, com esse tipo de, né, uh,
teve uma onda muito grande de filme experimental. Não vou falar que cresceu com isso, mas É. teve bem forte de filme experimental que era, não sei se é do meu gosto, mas enfim. Mas pode ser feito de um jeito muito bom, né? Claro. Eu acho que às vezes hoje em dia, já que é aqui nos Estados Unidos, como vocês estão falando muito no grupo, é muito café com leite. Eu acho que muitas vezes até aqui alguns filmes tentam quebrar a paradigma de como contar uma história ou reinventar a roda. E para mim, inovação não é a reinvenção da roda, criar uma ideia única utilizando a roda que já existe. Enfim, e muitas vezes eu usei Saltburn como um exemplo de um filme que eu odiei, que também não plot, mas tentou quebrar o story structure que a gente ama como escritores, como roteiristas, para mim, para ganhar o Oscar, né? Para ser uma coisa mais experimental. E é essa parte que eu não gosto, quando artistas tentam ser o Pollock, Sem competência do Paulo. que é jogar tinta sem ser Pollock. E não é isso. Não é isso. Não sei o E, que é, mas eu sei que não é isso. né, eu sinto que artistas tentam fazer uma coisa de um jeito diferente para ser inovador e acaba sendo muito chato. Enfim, então, não sei. E eu gosto muito de um clean storyline, de um storyline limpo, mas isso é preferência também. Então, Romeu, você ficou falando do Pollock, né? Que eu fiquei até brisando um pouco, porque essa questão também que eu ia questionar o que seria experimental, uma ótica, um norteamento, porque o experimental, como o pessoal fala, cinema experimental, às vezes eu sinto como a pessoa, hoje em dia, ela fala o fascismo, sabe? Que o fascismo, ele ganhou tantas atribuições que hoje eu já não sei mais o que é um fascista, o que é um governo fascista, sabe? É a mesma coisa de cinema independente. Poxa, eu não sei mais o que é um cinema independente, porque hoje você tem filmes que custam milhões, assim, feitos com atores renomados, e é chamado de cinema independente, sabe? Então, eu não sei mais o que seria um cinema experimental. Eu super entendi sua observação, Rodrigo. E é bem isso mesmo. É um balaio de gato onde cabe qualquer coisa que não é aquilo que eu não gosto. Quem mais quer falar? Deixa eu falar então, é uma parte. Aqui tem uma coisa assim, e que isso é uma coisa que me incomoda muito. Que uma boa parte, não vou dizer que todo mundo, claro que tem gente que está só tentando brincar com a linguagem cinematográfica, o que é super bem-vindo e vai ser legal, de alguma forma vai ser legal. Mas tem uma questão que permeia isso, que é uma questão meramente ideológica. Não é um ímpeto artístico, nem técnico, nem nada. É um ímpeto ideológico. E que é bem nessa ideia de achar assim, os americanos dominam, eles inventaram uma forma de fazer roteiro, eles impõem essa forma de roteiro para o mundo inteiro, e nós temos que contar nossas histórias, e nossas histórias do nosso jeito, porque nós temos que fazer uma barreira à invasão cultural estadunidense. Tudo bem, existe uma invasão cultural estadunidense também, todo mundo sabe, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, isso desde a Segunda Guerra, mas não é essa a história. De jeito nenhum é essa a história para mim. Primeiro de tudo, porque eu tenho paixão mesmo por dramaturgia, é uma coisa que eu demorei para entender o quanto eu amava isso, mais do que escrever. Eu comecei escrevendo conto, poesia, como a maioria das pessoas começa, mas quando eu descobri a coisa da dramaturgia, de contar a história, foi, puta, um negócio que me envolveu pacas. Eu falei, puta, isso é lindo. E comecei a
viajar nas minhas brisas aqui, eu realmente, aquilo que eu falo no comecíssimo do curso, que a dramaturgia é a maior invenção da humanidade, eu não falo isso como propaganda, não. Falo isso porque eu realmente acho isso mesmo. Se não fosse a dramaturgia, a gente não ia chegar em nenhum dos outros lugares que a gente chegou. Se não fosse a nossa habilidade de contar história um para o outro, e a gente poder ter experiências, de acumular experiências de várias vidas, que a gente só teria que depender só da nossa própria vivência para saber, isso é um puta truque nosso que não tem como ser superado por nenhum outro animal, nem por nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa, eu não sei, mas por nenhuma outra coisa. E eu acho a dramaturgia uma das coisas mais nobres, mais bonitas, mais belas que o ser humano foi capaz de criar. E usar essa ideia de dramaturgia de uma forma ideologizada é uma coisa que é um apodrecimento da coisa mais bonita que a gente já fez na vida. Que política tem mais chance de ser merda do que ser coisa boa. Eu gosto muito de política também. Em política tem só duas coisas que eu não gosto, a esquerda e a direita, o resto eu adoro. E é bem isso mesmo. Eu não suporto gente de direita, eu não suporto gente de esquerda, mas política eu adoro, eu amo. Tem um cara te atacando ou tá com conivência, Jéssica? Você está aceitando? Não, eu tô Tudo me não. oferecendo uma coisa irrecusável para essa aula, professora, que era cerveja. Legal. Eu não sabia se eu tinha entrado alguém de repente, se era você está concordando, para mim está tudo em ordem, então. Bom, e me incomoda, sabe? Me agride, me ofende, me deixa puto, eu fico com raiva. Eu acho que não tem que misturar a parte mais nobre com a parte mais podre do ser humano, que são os radicalismos ideológicos, né? E daí, quando fica entrando nessa seara e a pessoa se impede de entender o que é a linguagem cinematográfica, porque ela imagina que isso foi inventado pelos americanos, quando não foi inventado pelos americanos, não foi inventado por ninguém. Ou foi inventado por todos nós. Acho que esse é o jeito mais certo de falar. E os americanos dominaram essa linguagem, ué. É a sorte deles, vão fazer a mesma coisa. Isso não significa contar a história de um jeito americano. Significa contar a história de um jeito que as pessoas possam absorver, que é isso que importa. Eles chegaram na frente, pularam na frente, dominaram a coisa, entenderam a coisa, batizaram tudo com um monte de nome americano que a gente tem que decorar também, é um porra fazer isso. Mas foda-se, era só a gente ter chegado primeiro que a gente fazia a mesma coisa. A gente ia botar tudo nome europeu, tudo nome português. Como tem um monte de coisa no balé que é tudo francês, porque eles que chegaram primeiro no como é que organiza o balé, como é que pensa uma coreografia, o que é o balé, quais são as bases da coisa. Aí todos os nomes que tem no balé é tudo francês, porque eles chegaram primeiro. É só por isso, não tem nenhum outro motivo. E me perdi um pouco agora do que eu ia falar. Então, daí tem essa coisa ideológica do cara que está achando que se ele fizer um filme que não é na estrutura, entre aspas, americana, ele está sendo revolucionário, ele está sendo disruptivo. Não está. E não está pela primeira questão, porque ele não está conseguindo comunicar nada. Ele não está conseguindo entregar nada. Um filme que é muito ideologizado, ele só engaja engajado. Ele só reza para quem já está rezado, para quem já é partícipe, ele não alcança as outras pessoas de jeito nenhum. Sendo assim, o filme ideologizado deixa de ser, inclusive, um instrumento de espalhamento da ideia. Ele fica só uma prestação de contas entre pares. O cara faz o filme para os amigos verem como ele está consciente, e não porque ele está querendo conscientizar outras pessoas. Isso para mim é um apodrecimento. Não faça isso com dramaturgia. Eu pulo na frente, assim, com capa e espada, como se eu fosse um herói de cinema americano. Não faça isso com. How dare you? Aí eu falo para a pessoa, para ela sentir que a coisa é bem cabeça feita de americano, não. Não gosto, me incomoda, porque está apodrecendo a coisa mais nobre que o ser humano foi capaz de inventar até hoje. Mas você respondeu o que não é experimental. O que que é, então? Experimentar quando você está querendo ver, dentro da linguagem cinematográfica, como é que você junta meia dúzia de cenas que não tem nada a ver uma com a outra e acaba te inspirando algum tipo de sensação. Por exemplo, tá? Não estou dizendo é só assim, mas é assim, é você achar na forma como você filma, né, na forma como você monta, na forma como você organiza as ideias, organizar de uma forma que possa parecer caótica, mas que talvez tenha alguma lógica dentro de quem está fazendo, mas que está aberta para outra pessoa qualquer achar uma outra lógica ou achar lógica nenhuma e ficar hipnotizado por aquilo que está vendo. Eu sei que eu não estou dando uma resposta fechada ou técnica, mas é que é meio difícil fazer isso. É Mas meio. para é engraçado como o experimental
no início da palavra experimental audiovisual era no plot, mas é tão usado hoje em dia o experimental, voltando ao ponto do Rodrigo, que já virou um formato de filme, o no plot, ou anti-plot, né? Mas experimental no começo era, igual você falou, era uma série de imagens sem nenhuma ligação um entre o outro. Hoje o experimental, já que isso foi usado muitas vezes, o experimental hoje vai ser, eu acho, coisas como a gente odeia de escutar isso, mas esses filmes feitos 100% com IA. Por exemplo, assistindo o filme em 3D, novos jeitos de engajar com cinema, com peças, teatro, etc. Eu acho que experimental está virando uma coisa um pouco menos de história e um pouco mais de experiência. Não sei que. Mas desculpa, porque eu fiquei pensando só uma coisa, quando tem alma, a gente acha, né? Quando não tem, não tem. Assim, isso em qualquer coisa. Então, se bem que assim, a pessoa precisa ser um pouco iniciada, às vezes, para conseguir sacar. Não, quem faz, talvez. Quem faz e quem assiste. Porque, assim, eu não sei, eu fico sempre pensando, tem alguma matriz lá no fundo? Quer dizer, eu vi hoje de novo o Cão Andaluz, eu não tinha. Desde os anos 90, eu loquei uma fita para ver, já achei chato na época, mas fiquei muito atento. Hoje eu realmente achei chato, assim, eu disse, cara, mas o que é isso? É um sonho, isso é viagem, isso não tem muita. Talvez em outro momento eu achasse mais legal, me batesse diferente. Então também é a maneira que bate, assim, mas eu fico pensando muito. Cara, porque quando tu falou dos curtos, a quantidade de curta-metragem que eu ia Gramado para assistir, de amigos meus que faziam, que eu não entendia, porque eram vazios. Assim, nitidamente é uma colagem de coisas que não dizem nada. Parece que estão querendo dizer alguma coisa, mas às vezes não dizem também, né? Então, não sei, fiquei pensando muito se tem uma alma, se tem, alguém parece estar querendo dizer alguma coisa, eu acho que alguma coisa surge ali. Então, independente até do IA, eu acho que pode surgir muita coisa legal. Agora está perdido, agora está uma confusão, os caras fazendo umas coisas muito. Mas, cara, esses tempos eu fiquei vendo, tipo, 5 minutos do IA, uns velhos voando, umas motos que viram nuvem, viram uns peixes. Cara, é muito legal. Eu não sei o que quer dizer, mas é legal. Né? Então, não sei, fico viajando um pouco. Visual, legal, qualquer coisa também tá. Porque o Caio. Como é que é aquele filme, outro filme que tu mandou o trailer, que eu nunca sei dizer o nome, Caio que ninguém sabe mesmo como é que fala. Com todas com essa nova tecnologia da inteligência artificial, quer dizer, tudo isso, mas todo o cinema, toda a trama em si, isso já vem de tempos passados. Isso já vem, é como você falou, o americano não descobriu nada, ele simplesmente aprimorou, chegou primeiro, aprimorou, soube fazer uma questão, uma administração ali de empresas, ele soube vender o produto dele para o mundo todo. Então, tudo isso acabou interferindo assim culturalmente no mundo todo, mas mérito deles quanto a isso. Mas o Brasil também já sofreu muitas mudanças, assim, né? Quando tinha o cinema novo, que hoje nem é tão novo mais. Então, quer dizer, tem todas essas mudanças, não é isso? Isso, tem essas mudanças, não estou discordando do que você está falando, mas acho que tem uma coisa que vem antes da coisa da mudança, é a possibilidade mesmo de você utilizar cinema como se fosse uma arte plástica, por que não? E daí não obrigatoriamente você precisa ter uma história contada numa arte plástica. É simples assim, você está vendo visualmente alguma coisa. Uma coisa que para mim foi um impacto muito grande de eu ter visto foi o Koenigsegg, quando eu vi lá nos anos 80, que é um filme experimental minimalista, que é a coisa de ficar repetindo um certo tipo de imagem, uma certa coletânea de imagens, e você começa a entrar numa viagem, e com a música também faz uma puta diferença lá. Foi lá que o Philip Glass apareceu. E nos anos 80 ele fazia. Tem coisas péssimas dele, mas tem algumas coisas do Philip Glass que eu amo de paixão. Assim, eu ouço e fico completamente hipnotizado.
E o Quarenta Escadas, que é um filme que foi muito, muito chocante assim de ver, porque era muito legal, era muito sem você entender o que você tinha visto, mas você sabia que você tinha gostado do que você tinha visto, antes de qualquer coisa. Responder, Renata, eu já te passo. Respondendo a uma coisa que eu nem lembro agora quem foi que falou, acho que foi o Treves, sei lá, acho que foi o Treves, que é. Cara, pensa bem, quando foi inventado o cinema, tudo tinha que ser experimental, eles não sabiam para que aquela merda servia. Eu fiquei pensando se dava para fazer um paralelo entre o que é cinema experimental, assim, com a música instrumental, porque eu acho que a gente está muito acostumado a escutar música com letra e com gente cantando e tal, e não está tão acostumado a ouvir música instrumental, né, o geral da população. Assim. Então, se rola. Mas é uma coisa que traz sensação, e se você prestar atenção naquilo, né, te traz muitas, enfim, muitos pensamentos, muitas sensações, que pode vir também no cinema experimental, igual o Cão Andaluz, por exemplo. Eu também assisti aquilo, fiquei tentando buscar uma lógica naquilo, tentando buscar lógica nas coisas, mas trouxe uma certa sensação, mesmo que não seja uma sensação boa. Assim. Então, fiquei pensando se rola um paralelo. Eu acho que não. Eu acho que não é uma boa comparação, exatamente pelo que você acabou de falar. Na música instrumental, ela tem uma lógica, ela tem uma estrutura. E ela segue uma estrutura, ela segue uma série de padrões. Ela segue campos harmônicos. A não ser quando você fala de um cara que é experimental mesmo, como é que ele chama mesmo? Para mim, o Tom Zé. Tom Zé nem tanto, mas o Hermeto Pascoal, por exemplo, é um cara que Ah, é experimental. E ele experimenta como? Ele saca os tons que saem das madeiras, qualquer uma, não de um instrumento. Ele faz música batendo numa mesa e depois numa cadeira, sei lá. E experimenta os sons e para ver o que aquela junção daqueles sons causa de impacto na gente. Sem O se. John Cage também, né? É que ele criou aquela famosa, aquela música que não tem notas, que é só a experiência da música é você ouvir um ambiente, né, da sala de concerto. Não, eu lembro disso muito vagamente, mas eu não sei, não lembro nem ter, não sei nem se ouvi, talvez não, para poder ter alguma opinião, mas acho que entendendo agora, lembrando vagamente do que você está falando, eu acho que tem a ver sim. Puta, como é que chamava aquele cara? Então, eu acho que não é um bom paralelo, não. Até porque a música tem positivo e negativo, isso aqui é bárbaro. Sabe como tem na dramaturgia? Tem que é tensão e relaxamento, o tempo todo você tem que lidar com isso. Você conduz muito a emoção das pessoas com acordes maiores e depois acordes menores, com andamentos mais rápidos e depois mais lentos. Assim você vai conduzindo as pessoas, que é negativo e positivo. É a mesma coisa que a gente faz com a dramaturgia. Então, acho que não é um paralelo certo pensar em música instrumental por si só. A não ser quando é uma música instrumental, experimental também. Puta, eu tô com uma raiva de não lembrar do nome desse cara. Inclusive, assim, eu acho que o habitat natural do filme experimental é o curta-metragem, não longa. Então, a gente falou de no plot, mas eu queria saber sobre sua visão dos outros estilos de plotlines que começam de lugares diferentes, mas têm arcos, né, quadradinhos, vamos dizer, né, Fala. não, que tem um plot mesmo, sabe? Que segue uma história, que segue um plot limpo. Então, mas é que não faz a menor diferença se o protagonista começa mais positivo ou mais negativo, vamos dando, faz Então, é diferença. mais Vai pedir uma. então, eu acho que essa é a pergunta. Esses diferentes plots é mais aonde o protagonista começa e como passa, como essa pessoa passa durante a história, ou é mais. Porque são arquetipos, né? São arquetipos de histórias. É. E. Para eu poder responder isso com certeza, eu teria que perder a preguiça que eu tive e de ficar pegando cada um desses desenhos que tem, tanto do Kluninger, como é que ele chama o cara lá? Você falou que gostava dele também. Vladimir Kruger, um cara lá que eu botei o vídeo dele, que é famoso, que faz os arcos lá, o O desenho, Kervalik. Kurvalik, sei lá, é Uhum, aquele uhum. cara. De pegar aquilo lá e falar assim, tá, então isso aqui é filme de terror, vamos assistir meia dúzia de filme de terror para ver se isso aqui tá ok mesmo. Agora deixa eu ver 5 filmes comédia para ver se os 5 filmes comédia também não cabem nisso. E é uma ilusão que é filme de terror que chega daquele jeito.
Tinha que ter um estudo em cima disso para eu poder me sentir mais à vontade, tanto para criticar quanto para achar que é bom. E eu tenho uma certa preguiça disso, porque a minha intuição me diz que não faz a menor diferença. Você tem aquela estrutura de ter que mudar. Tem uma coisa que para mim é muito clara há muito tempo, clara de um jeito tal que não vai ter como sair da minha cabeça mais. Se você não tem um primeiro plot point, você não tem uma história para contar. É simples assim. O resto tudo dá para a gente negociar muita coisa, mas sem um primeiro ponto de virada, onde um protagonista entra numa balada, qual é a história? Vocês devem lembrar que eu faço no começo do curso, eu falo assim, vou contar uma história para vocês. Eu estava com vontade de comer pão com manteiga, peguei, fui até a padaria, comprei o pão e a manteiga e voltei para casa e comi. É uma história começo, meio e fim. E cadê o interesse? O que eu estou interessado nisso? Como é que o filme pode ficar, essa história fica interessante? Quando eu cheguei na padaria, eu encontrei uma menina que eu tinha dado um perdido nela 10 anos atrás, ela falou, Romeu, vem cá, quero falar com você. Aí começo a ter uma história, começo a ter alguma atenção para isso. Então, assim, já vi filme sem segundo plot point, que até que era legal, que até que era bacana, que meio funcionou, mas se tivesse, ia ser legal ter uma resolução mais bacana. Já vi filme sem resolução, já vi filme sem midpoint, que toquei, pode funcionar, pode ter ficado legal. Não peço exemplos que eu não vou lembrar agora. Mas filme sem primeiro plot point, você já obrigatoriamente já está experimentando coisas. E não está contando história. História significa alguém começou a fazer uma coisa diferente do que estava acostumado a fazer. E daí aconteceu isso, isso e isso. Se não tem isso, amigo, você está fazendo uma fábula, você está contando uma piada, mas você não está contando uma história. Márcio, Não, porque a tua história do pão com manteiga, comprar e voltar, parece cinema de fluxo. Isso que depois tu mesmo acabou falando o resto do segundo plot point, do que vai acontecendo. Mas também o cinema de fluxo é um pouco experimental, né? eu não sei o que é Porque cinema de fluxo. é os filmes mais modernos, cara, o cinema gaúcho às vezes usa bastante isso. É isso, ele tem um problema, é só o pão com a manteiga, e tu fica 2 horas olhando aquilo, esperando que algo aconteça, e é da vida. Eu não sei te dizer muito bem o que é também, mas é uma tendência, assim, mais É nova. Maciunas, né? O, É, tem aqui, alguns filmes. o fluxo, ele vem da arte, o Yoko Ono, sabe? Essa galerinha dos É, anos 60. e que não vai, até acontece isso que o Romeu falou, que acho que tem o primeiro plot point, diz, tem um problema aí. Aí vai, se estende, aquele problema até quase nem não toca. Quer dizer, às vezes tem uma coisa que movimenta o personagem, mas não necessariamente vai resolver, saca? Não me lembro quais filmes assim, mas tem. No Sul a gente comenta bastante isso. Tem alguns cineastas que são do cinema de fluxo, que são filmes que se alongam, que se estendem numa situação, assim. Pode ser que eu vá perder algum filme do caralho que é assim, mas eu sempre tenho uma sensação Não, muito com filmes assim. eu concordo contigo também, eu fico meio cansado, assim, acabo, sei lá, talvez David Lynch tenha um pouco isso, né? Então, Os a filmes foda é essa, você pegar uns caras que conseguem fazer isso de uma forma sua. assim, Pegar um exemplo melhor do que o David Lynch é o Glauber Rocha. O Glauber sim, Rocha tem aquela velha história de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tem uma genialidade. Eu posso não gostar dos filmes dele, não gosto, na maioria não gosto dos filmes dele, não tenho vontade nem de ver de novo. Mas eu não nego a genialidade que tem nele. Porque tem uma pegada muito própria mesmo. Ele tem um jeito muito dele de contar a história, ou de mostrar as coisas, e que é dele que é legal. O problema não é o Glauber Rocha, são os filhotes do Glauber Rocha, que a gente que não tem nada da genialidade dele e acha que, o Glauber me autorizou a ter uma ideia na cabeça, botar uma câmera na mão, sair filmando e falar que é um filme. E eu vou ganhar um prêmio Nancine para fazer, porque eu vou falar na justificativa que esse filme é em é. defesa dos negros da periferia. E daí ele ganha uma grana para fazer o filme, nem aparece negro, mas ele ganha por causa da justificativa que ele fez, entendeu? É E que volta os um filmes pouco no que o dele, Márcio falou, você não pode subverter uma coisa que você não entende, você não pode revolucionar, você não sabe fazer o básico. sim. Desculpa, você está plagiando o professor Romeu de Sessa no seu último slide que diz: revolucione quanto você quiser, mas É. o clássico com farinha. O Márcio plagiou primeiro, eu Não, tô mas eu não plagiando ele falei agora, isso. por Eu favor. falei isso, não falei isso. Não, eu Não, falei isso. eu não falei isso. Não, Não, você falou agora. Você falou alguma coisa agora de inovação, Não, enfim. Foi o Travis, não foi? não, 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 a Jéssica estava contestando, não, concordando até com o que você Tô estava concordando, tá tudo bem. ah, que faz uns filmes o, aleatórios pra caralho, uns papos randômicos pra caralho, e acham que está fazendo grande coisa, quando ah, não sabem nem fazer o básico, nem o clássico. ah. Só que nessa O, hora ela me plagiou sem pagar nada por isso. E daí citou o último slide do meu curso, que é como se fosse eu o revolucionário. autor, né?
Não, Antes, o que eu ia comentar é que filme que se explica no debate, né? E tem filme que não se explica, que é assim não se explica no debate. Então não, tu tem que entender o filme, tu tem que assistir o debate para entender o filme e dizer, explica agora o que quer dizer. O Glauber não, o David Lynch não, tu passa por uma experiência. Uma experiência, é isso, uma experiência, né? exatamente. O filme que você tem O, que ir no debate para entender, o cara está dando um atestado de competência. é. E, ó, Porque tem uma atestado de competência com o filme reconhecido. Eu sou um idiota que não sei fazer filme, tanto que eu preciso explicar o que eu fiz. Então você não sabe o que você está fazendo. talvez o Trem Fantasma não tenha uma narrativa, mas tem uma narrativa, mas é uma experiência, é isso que eu estou pensando. O trenzinho fantasma do parque de diversão, a montanha russa, a Ah, roda entendi gigante, agora. Você está falando do filme entendeu? de David Lynch que chamava Trem Fantasma. Não. É um bom nome para um filme É em bom, é. homenagem. Não, eu estou dizendo assim, às vezes tu não está entendendo. Eu não entendi esse brinquedo, mas alguma coisa aconteceu aqui na roda gigante. Então é isso, talvez um filme que seja uma experiência, entendeu? É uma roda gigante, é um negócio, mas olha, não tem muito narrativa. A roda gigante, ela tem narrativa. Os brinquedos do parque de diversão têm narrativa. Tem uma certa narrativa. Você está entrando numa linha, você já está entrando numa jornada. Não tem como, é inevitável. Você está numa linha, acabou, já é uma jornada. Olha uma coisa, quem assistiu o curta que o Travis colocou? Mas assim, é um filme como aquele, você tem ali uma coletânea de situações que eu não consegui, eu pelo menos não consegui achar um nexo entre elas. E chega uma hora que assim, você tem certeza que a próxima cena pode ser absolutamente qualquer coisa. E isso é o que me desinteressa, entendeu? Porque ele podia ter cortado a cena que eles estão no parque, com o cara fazendo ginástica, para uma cena no trem fantasma. E tudo bem. Talvez tenha alguma lógica na cabeça dele do por que ele foi para a ginástica e não para o trem fantasma, mas eu não sou capaz de entender essa lógica e chega uma hora que me dá preguiça mesmo, parece que o cara está esnobando. Entendeu? Eu já falo, então tá bom. Não obstante, o filme tem um certo interesse mesmo. Aqueles papos todos você fica meio atento neles, mas você sabe que você só vai pegar um monte de coisa, talvez alguma reflexão te traga em algum papo que teve. A próxima cena pode ser tanto o trem fantasma quanto o subletreiro, porque também não faz diferença nenhuma no momento que acaba. Tanto pode querer dizer uma coisa muito do caralho e eu não fui capaz de entender, como pode ser nada. O cara só achou legal fazer isso e acabou e eu tô feito idiota tentando deschavar o que ele estava inventando, que ele não estava inventando nada. Rodrigo, Ainda na palavra experimental, eu dizer que às vezes ela é uma palavra que tem uma certa autoridade, tipo gourmet, sabe, na comida, tipo churros legal, não, gourmet. ótimo, Rodrigo. Aí eu sempre penso, por ela ter essa autoridade, normalmente é experimental atribuído a coisas sérias, a grandes diretores. E às vezes eu penso, por exemplo, uma cilada para Roger Rabbit. Pô, Ah, aquele filme para mim é super experimental. E a gente pega, sim, tipo, de é, misturar o live action com animação. aí eu penso, até o Zack Snyder, se eu no meu ver, ele foi um diretor muito experimental. Poxa, o Watchmen, ele colocou, imitou as imagens de quadrinhos. O Robert Rodrigues também, na minha visão, ele é experimental lá. E eu até hoje estava vendo, cara, umas produções mais experimentais que eu vi, assim, dos últimos dias, foi no TikTok, foi um vídeo, assim, bobo, de uns dois garotos contando uma história através de rios, assim, do TikTok, sabe? E eles iam, tipo, caminhando, assim, aí pra você continuar a história, era uma história, mesclava com a montagem do sistema de rolagem, assim, sabe? Então, às vezes eu fico vendo que, tipo, experimentar é só algo, assim, dos cabeças, sabe? Então, mas vai saber quem que é o cabeça que sabe o que está fazendo. É assim, eu estou falando já do ponto de vista de 66 anos e 46 de cinefilia, entendeu? Então, eu já rodei muita bolsinha, já amassei muita calçada por aí, eu já vi muita coisa demais. É que nem foi a Mostra de São Paulo, que começou nos anos 80. E eu fui nas primeiras e era bárbaro, você viu um filme da Hungria, você nem sabia que tinha câmera de cinema na Hungria, os caras fizeram um filme lá, Aí você vai vendo que é um monte de merda que você tá vendo, os puta filme chato pra caralho, mas de repente aparecia um que era bem legal. Mas esse que era bem legal ia para o circuito comercial depois. Então você não precisava ficar pagando mico, vendo aqueles filmes que você está sozinho às 4 da tarde, de terça-feira, feito um vagabundo, que era o que eu era na época, quando lançou em 80 e tantos.
Tinha eu e mais três caras ali vendo um filme chato pra caralho, que ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Se o filme fosse bom, se for bom, ele vai entrar no circuito depois. O melhor exemplo disso é o Corra Lola Corra. E por que que entrou? E por que que entrou no, olha que doido que é isso. E por que que o Corra Lola Corra entrou no circuito? Foi na mostra que o barato lá do cara, não esqueci o nome dele que faz, é pegar qualquer coisa, não tem critério nenhum, é só quanto mais estranho ou de país mais distante, o país que ninguém sabe qual é a capital, esse é o critério para ele escolher montar a amostra dele, não pelos melhores filmes de não sei o quê. Só que daí, de repente, pinta um filme alemão como Corra Lola Corra. E o que que aconteceu com esse filme? Todo mundo foi ver, três vagabundos foram ver, esses três vagabundos contaram para cada um deles cinco amigos, falaram, puta, filme super legal, são três histórias, uma mesma história contada três vezes diferentes. Esses seis falaram para outro, funcionou o quê? O boca a boca, que é a única coisa que funciona. Aí começou a lotar a sala do cinema onde estava passando Corra Lola Corra, a 5 conto. Aí o Cinemark falou: opa, me dá o Corra Lola Corre e pôs em circuito. Um filme que é bom vai dar boca a boca e todo mundo vai ficar sabendo e as salas de cinema vão comprar para passar para eles ganharem dinheiro. Não perca tempo da sua vida vendo 168 filmes chato só porque está na mostra. Eu fui até a terceira mostra. Depois, muitos anos depois, eu fui ver um ou outro filme lá, mas é a mesma coisa, fica tudo igual. Eu tenho um certo saco cheio, eu acho que eu já cumpri essa minha, já tô quites com o serviço militar em relação a ver coisa experimental, entendeu? Eu já vi muita coisa. Eu vou estar perdendo alguma coisa boa, com certeza, mas paciência, não tem o que fazer. A vida é. Toda escolha é uma renúncia, não tem como. Vocês viram, eu não sei se no curso que vocês, na turma de vocês, eu falei do filme, um filme chamado Erre, não sei o quê, que tem uma. É um filme experimental do caralho, bicho. Este é bárbaro. Se bem que o aluno falou que odiou, o outro falou que achou chatinho, mas eu chapei no filme. Eu vou botar lá no curso para vocês verem depois. É um filme que tem na Netflix, que eu assisti meio de bobeira, eu não sabia nem que tinha curta-metragem na Netflix. Daí eu falei, uns curta-metragem, deixa eu ver o que que é. E tinha esse Henry, não sei o quê, que é com aquele cara que fez o Lista de Schindler, como é que ele chama? O careca? Que era o secretário do Schindler. Ben Kingsley. Ben Kingsley, que fez o Gandhi também. E eu falei, pô, com Ben Kingsley fazendo um curso, um curta, ele, Ah, né? mas é do diretor dos Tenenbaums, né? É É mesmo? do Wes Anderson e É chama o Henry. Wes Anderson. É. Ah, que legal, que legal. Nem sabia. Completamente. Eu não vi, mas eu vi a chamadinha. Bicho, mas é muito legal o filme, cara. É literatura filmada. Eu não sabia nem que era possível fazer isso, e o cara achou um jeito de filmar literatura. É muito legal, muito legal. Esse é um curto experimental. Pronto, ô, Jéssica, você pediu. Não, você não pediu exemplo, você pediu definição. Não dei definição aqui, mas é um Uma cara. série de curtas, na verdade. Teve uns quatro ou cinco. E a, a maioria são bem legais, na verdade. Esse cara. O Wes Anderson, ele fez uma série de curtas. Não, esse cara é muito bom, bicho. Ele é muito criativo. Ele é- Eu acho que ele gosta do escrito dele, né? Dele mesmo. Então, muitas vezes, para começar os filmes, ele fica lendo as letras na ação, o próprio ação dele. Então, você vê quando ele abre um filme, é sempre um narrador, ou ele, ou a gente lendo o roteiro dele, sabe? Porque. Mas Ah, ele mas escreve. nessa viagem egóica dele, ele me levou para uma balada bacana, dane-se. Eu compro É, a idolatria dele, a auto-idolatria dele. Tanto faz. porque ele escreve bem, ele, ele faz bem, né? E isso é a diferença com muita gente, né? É uma coisa gozar nas suas ideias, na sua escritura, isso é bom. É outra coisa ser ruim, né? Mas, Exato. Essa, com o problema que quem decide quem é bom e quem é ruim é o público, nunca o próprio autor, né? E esse exato. para entender um pouco, né? O Wes Anderson dá um pouco de enjoo, assim, não sei, às vezes sinto uma ânsia de vômito, assim, assistindo os filmes dele. Até gosto, até acho um diretor bom, mas tem, meu Deus, eu fui assistir aquele French Dispatcher, não sei, Isso. e não aguentei, cara, eu não, falei, caramba, Você assistiu esse filme, Henry, não sei o quê? Esse curta? Depois eu vou ver qual é aí. Rodrigo, vou assistir. É a você vida viu, de Jéssica? Harry Sugar, a vida de Harry Sugar, que é esse, e mais três histórias, que são os outros curtas.
Eu vi que tinha mais histórias, acabei não sei nem se tem na Netflix mesmo. Depois eu fui ver só alguma coisa na Tem. internet. Tem lá também. Puta, adorei, cara. Chapei naquele filme, muito legal. Aquele é um puta filme experimental. O cara falou assim: Uhum, eu vou dar um jeito de fazer cinema como se fosse literatura, ou fazer literatura com cinema. E ele achou o jeito. uhum, Você uhum. vai se perder numa história ou outra, você vai ter lá, foda-se, porque o quê? A Princesa Prometida é assim, né? Não Não sei vi. se já assistiu esse filme, A Princesa Peraí, Prometida, deixa eu pegar um dos anos golinho Ela, de 80, água pra o você. Inigo não, Montoya. o Rodrigo, e tu já viu a versão que foi feita recentemente da Princesa Prometida com os atores do mundo todo, não, de Hollywood, que cada um faz um pedacinho da cena, tu já viu isso? Não vi não, cara, E mas esse filme eu adoro ele. isso é mais experimental e é fantástico. Porque é assim, tipo, Mel Gibson faz uma fala e o Ben Kingsley lá na casa dele faz a outra fala. E os caras foram fazendo isso, foi viralizando e alguém montou, tem isso. Eu posso, até boto lá depois. É muito legal, isso é muito experimental. Manda isso. Mas isso que você está Isso é falando parece muito mais legal. vídeo viral da internet do que cinema. Não, mas é o seguinte, Romeu, existe a Princesa Prometida, o filme de 82, que é do caralho, que é com Peter Falk, que ele conta uma história para o neto. É. Resumidamente, o neto é moderninha, lá dos anos 80, é geração Atari, então o Guri vai imaginando as aventuras que são medievais, com o cara medieval usando relógio de pulso, usando tênis, assim, tem umas quebras dentro do filme. E agora, o mais legal que eu estava comentando com eles é que os caras, os atores pegaram os fãs desse filme, que são vários atores famosos, começaram swingaram o filme, aquele lá do Gondry, que é outro cara que é experimental também. Cada um faz um pedacinho do filme e um cara montou inteiro o filme. Então tem a versão da Princesa Prometida feita por celular, com pessoas mega famosas. Assim, Meryl Streep Não, faz uma cena. puta do caralho. É muito legal. E tipo assim, os personagens vão trocando, porque ela faz uma vez a princesa, depois outra atriz faz a princesa lá na frente, entendeu? É muito legal. Eu tive uma ideia só na vida, acho que só uma ideia de filme experimental, que é um filme que chama Novelo. Em vez de ser uma novela, é um novelo. E como é que ele acontece? A câmera vai andando, passando por pessoas e para um pouco nelas para ver qual é a história delas, segue elas por 1 minuto e meio, e daí cruza com uma outra pessoa, e daí a câmera abandona aquela história e começa a seguir outra história e segue outra história, eventualmente volta para uma que já passou, eventualmente para num poste, fica parado por 5 minutos esperando alguém passar para levar a câmera para alguma outra história, passa outra pessoa e vai. Acho uma puta ideia bárbara, improduzivel. Custa uma fortuna fazer um filme desse que vai ter 200. Mas hoje em dia dá para fazer assim, né? Fazendo É, isso que eu ia dizer, não é? Se tu coletivo, né? mobilizar uma galera, cada um faz um pedaço e tu monta. Puta, como é que ele chamava? Eu não devia ter pensado nisso que eu vou ficar enlouquecido de novo. Fala alguém, quem que estava falando? Alexandre Márcio. Não, só ia dizer porque a gente tá falando, mas a gente não, a gente tá falando de experimental na forma, no fazer, mas não na narrativa, não assim, voltando lá para o roteiro, ou para a ideia, né? Não, a gente está contando história. O que a gente está falando agora aqui tem história por trás. Quer Exato. dizer, não que a outra não tem, eu acho que deve ter, mas é isso, eu volto lá, a alma, é o que tu falou do Glauber, o cara é uma matriz temática, que eu chamo, às vezes, quando tem uma amiga minha, a gente vai trabalhar, qual é a matriz temática? Ah, é saúde. Então tá, nós vamos falar de saúde sem falar de saúde, saca? Assim, qual é a Legal. matriz aqui? Legal, Então é interessante. Daí dá para brincar com isso bem. Tem um paralelo que eu faço com isso, que faz um tempinho já que eu estava falando com outras pessoas de cinema, falando disso, e os caras falando, valorizando mesmo, muito, que é o valor mesmo que tinha da gente que fazia filme autoral. E daí eu falei, define o que quer dizer um filme autoral. Ele falou, é um filme que o cara tem, ele mesmo faz o roteiro, a direção e produz. Aí eu falei, entendi, como James Cameron. E o cara quase me deu na cara. Desculpa, o James Cameron é autoral, roteiro, direção e produção é dele. Ah, não, aí não vale, porque tem grana, então você está falando de filme miserável, então, não de filme autoral. Não adianta nada. Vocês já viram alguém já teve a curiosidade de ver filme nigeriano? Que são os filmes indie, que chama, que é um negócio assim que é absurdamente mal feito, mas é muito legal de ver. É tosco, 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 completamente de celular na mão, pulando o eixo, fazendo qualquer merda. Mas os caras fazem os filmes e tem uma indústria cinematográfica que funciona na Nigéria por causa desses filmes feitos em celular, que depois, eu não sei mais como é que está hoje em dia, mas vendia em DVD e os caras ganhavam dinheiro, faziam a vida fazendo filme lá, e a Nigéria virou o terceiro ou quarto maior produtor de cinema do mundo, por causa eu acho que desses caras. tem cortes no TikTok desse cinema. Ah, Tem você vai vários, achar, com vários certeza. cortes. Sim.
E é muito tosco, mas funciona, é legal, você fica interessado na história, é tudo muito, é muito primário, é muito primitivo, mas, meu, tá lá. Os caras estão fazendo cinema, é o que importa, né? Vamos combinar que é o que importa, sai fazendo. Entrando nesse tema do autoral que eu já introduzi, tem uma questão que tem que existe mesmo isso, de pessoas que são muito autorais mesmo, que é a pessoa que você vê meio frame do filme e você sabe que é do cara, né? Tipo Tarantino, ou tipo é, Fellini, sei lá, puta, eu tô esquecendo todos os nomes, cara. Tá foda esse. O Wes Anderson que a gente acabou de falar. O Lars von Trier seria mais um exemplo que tem uma pegada muito própria dele, que também você tem que comprar as coisas que ele faz. Vocês assistiram o Fast em Família? Fasting. Puta, Esse é do Dogma, né? é do Dogma. Todo mundo sabe o que é Dogma 95, não? Alguém Não. não sabe o que foi o Dogma 95? Eu não sei. Então, foi um movimento que teve na Noruega, na Dinamarca, em 95, e que a ideia era fazer uma cinematografia, criar filmes que fossem completamente não americanos. E o que eles queriam dizer com isso? A luz só podia ser diegética, se tivesse trilha, tinha que ser alguma coisa que estava tocando na trilha, não podia repetir cena, não podia iluminar, não podia. Puta, sei lá, tem um monte de coisa que não podia, a coisa tinha que ser completamente crua. E para gerar uma estética que não fosse toda polidinha como o de cinema americano, pelo contrário, fosse uma coisa muito crua, muito raw, para dizer um termo americano. É, Aí fizeram filmes muito chatos, mas tem um que acho que tenho 99% de certeza que é do Lars von Trier, que chama Festen, que é Festa em Família, que é feito nesta pegada, e tem coisas que são ruins até porque é nessa pegada, mas eles não fizeram o mais importante, que é romper com a estrutura sabe aquela estrutura que os americanos inventaram? Isso eles não romperam. E por isso que o filme é fantástico. É uma história, bicho, e que assim, é um primeiro plot point que mata você falar, ai meu Deus do céu, eu vou ligar para minha mãe e pedir para ela vir aqui me tirar desse cinema. Porque assim, é uma festa de família, um patriarca de 80 anos, numa puta casa bárbara, reunindo a família inteira, mais de 100 convidados, com os 4 filhos deles, e daí eles estão lá, tá todo mundo reunido, o pai, o patriarca faz um primeiro discurso, as pessoas vão passar um final de semana naquele lugar lá. Ele faz um primeiro discurso, e daí tem o primeiro plot point, é isso aqui, deixa eu pegar um objeto para fazer. É um dos filhos dele, que é o protagonista da cena, pega um copo e um garfo e faz assim, sabe, chamando a atenção para as pessoas que ele vai fazer um discurso. E daí, depois que ele tenta, muitas pessoas todas param em silêncio, ele começa o discurso, a gente acha que ele vai fazer uma homenagem para o pai, ele fica falando do grande homem que é o pai, mas daí ele fala assim, mas eu nunca vou me esquecer dos dias que você vinha esfregar seu pinto aqui na minha cabeça. Caraca. Aí você fala, ai meu Deus do céu, me tira desta sala, pelo amor de Deus. E daí ele começa a contar a história dos abusos sexuais do pai com os filhos, incluindo uma irmã que se suicidou por causa disso. A história dá uma virada assim, de um jeito tal, bicho, que é tão alucinante, é uma coisa tão. E fica tudo tão pilhado, e você tá achando que o problema vai ser com outro irmão que é completamente maluco, e o irmão que é maluco, a gente vê desde o começo que é um cara completamente desequilibrado, abusivo pra caralho com a mulher, é o único que o pai não abusava, para deixar a coisa mais confusa ainda na cabeça da gente. Meu, este filme é bárbaro, é muito do caralho. E é na estética do Dogma 95, só que com a história hiper bem contada, com toda a estrutura que você quiser, tá tudo lá. E por isso a história funciona também. E é um dos plot points mais tapeados que eu já vi na vida. Fala. Você assistiu o Dogville dele também? É legal, chega no começo você fala, isso não vai dar certo. Mas depois você fala, não, porra, que tá legal, deixa uma rodada. É uma boa história dentro de um universo que você nunca viu, né? É cena de teatro, mas filmado. Exato, mas é que chega uma hora aquilo vira um gimmick, entendeu? Deixa de ser. O Ana Karenina é assim também, né? Aquele filme do diretor que fez Orgulho e Preconceito, que eu achei até legal na época, mas parecia não um é como. comercial de perfume. Exatamente. Rodrigo, você tá afiado hoje, hein? Caralho, tá com um monte de coisa boa aqui pra gente usar por aí na internet. Mas aquela estética que tem no Dogville, chega uma hora que
que ela não está mais ajudando a contar a história, fica só Não um guinho. pode, mas quando você aceita essa linguagem É, visual, você tem que aceitar isso durante o filme inteiro. Não pode mudar disso. não, não pode mudar de ideia. O filme era longo também, né? Não era 90 minutos, eu acho. Eu Não, acho que quanto era, você. mas era 2 horas. Então eu acho. Também senti assim, mas também quando você quer fazer uma coisa um pouco diferente, né? Você tem que arriscar. Tem o risco também, exato. Quem mais? Eu ia citar o David Lynch, e eu Uhum. fico pensando, no caso do, quando algo no começo é experimental, mas é tão replicado que já vira já vira um manifesto, uma identidade de um diretor. No caso da Twin Peaks, que já foi tão replicado, influenciou tantas séries, que, que eu não sei que se continua sendo experimental ou não. Ou se quase um subgênero, assim, do mundo das séries, do drama, até em videogame já foi bastante replicado. Tinha uma coisa que eu falava quando eu estava na BD, que as pessoas falavam, não, mas a gente não pode fazer só filme comercial. E eu também acho que o Ministério da Cultura não tem que financiar só filmes que vão dar retorno de bilheteria. Tem que dar espaço para isso. E o que eu entendo, conversando com o que o Rodrigo está falando agora, é que o cinema experimental, ou mesmo o curta-metragem em geral, ele tem que funcionar como a Fórmula 1 é para o carro de todo dia. Ninguém nunca vai ter um Fórmula 1, porque não dá para você fazer compra de supermercado com ele. Mas se não fosse o Fórmula 1, a gente não teria ABS até hoje. É no experimento da Fórmula 1 que a gente acha inovações que a gente vai incluir nos carros de todo dia. É no experimento do curta experimental que talvez se ache uma forma de abordar uma cena ou de filmar um tipo de shooting que você vai dar, que vai dar um certo efeito, e que você vai absorver isso para outra, que é basicamente o que você falou do Twin Peaks. E, porra, tudo bem, pra mim tá de boa, pra mim tá legal. Por isso que eu não sou contra. Por isso que eu, Travis, desde o começo eu tava falando, não dá para responder isso fácil, porque tem milhões de ângulos da mesma coisa. Esse é um deles que não tinha pintado até agora. É um octógono, por dizer. São 8 ângulos já até agora. E tem esse nono que eu estou trazendo agora, que é isso. É importante ter o experimental, porque o experimental pode ajudar a melhor. Claro, não teria por que de não ajudar a melhoria da fazeção de cinema comercial também. Não sei se podemos voltar para esse approach também a qualquer momento, mas eu queria falar de uma outra coisa que eu acho que é importante. Metade do meu cérebro está conversando e a outra metade está tentando lembrar da porra do nome daquele cara que fazia música experimental até agora, cara. Eu não sei como é que eu faço com isso. Daqui a pouco eu descubro. Luciano Berio? Bério. Achou, Bério. Quem que me salvou? A Jéssica. Eu não sei nada de música clássica, mas eu sei de Google. Bério. É o Bério, exatamente esse aqui. O Bério, tenta ouvir Bério qualquer dia desse, mas assim, você tá na balada para entrar na viagem dele. E chega uma hora ele vira meio Pollock. Chega uma hora que você fala, não, peraí, isso aqui não tá tão à toa, não é tão randômico quanto parece. Mas assim, você ouve uma vez, né? Você não vai. Mas o Bério, exatamente esse é o nome. Como é que é o primeiro nome dele? Jéssica. Luciano. Luciano Bério. Ufa, eu tô com o meu cérebro inteiro agora conectado aqui na coisa. Falando de compositor, eu acho assim o Villa-Lobos um dos maiores experimentais assim da música, porque ele introduziu a música, os instrumentos brasileiros, da música erudita, trenzinho caipira que ele imita um trem com violoncelo, é bem legal. Não sei se eu diria que é experimental isso, mas não tá errado falar isso, não. Esse é o problema, depende da época. Por exemplo, o Mozart, para a época, ele devia ter sido experimental no período clássico. Ele era achadal, ele achava coisas, não é que ele experimentava. O Mozart era um ponto fora da curva completamente, né? E ele achou umas possibilidades musicais ali que, tudo bem, devia ser experimental mesmo na época, mas daí virou base para o resto da história da música, né? Ele era muito fora da curva. Quem assistiu Amadeus, do Milos Eu Forman? acho que eu assisti umas 10 vezes esse filme. Eu já assisti umas 10 vezes também. Nossa, Amadeus. Inclusive, foi na aula de artes assistir esse filme, eu fiquei muito curioso, porque o pessoal é um filme de 3 horas e o pessoal da sala amou, assim, sabe?
pediu para repetir, porque é tão instigante esse filme. Movido pela inveja, né? Pela inveja do talento, uma inveja que não tem nem como. Se for inveja da beleza, você ainda faz uma plástica, né? Mas inveja do talento não tem o que fazer, bicho. Você tem, você não tem. O Mozart esbanjava talento e o Salieri era mediano, não passava disso e sabia que nunca ia ser tão gênio quanto o Mozart. O ódio, puta, é um puta personagem incrível, né? Aliás, o filme é mais dele do que do Mozart. Tem uma coisa que se ninguém falou, mas eu vou trazer, fingindo que eu estou respondendo para alguém, que é a ideia de ter dramaturgia clássica e dramaturgia moderna, e também a dramaturgia contemporânea. Quem acha o quê dessa ideia? Também, se ninguém achar nada, não vale nem adiantar falar nada para ninguém. Jéssica pensou um pouco. Se a dramaturgia é uma coisa tão natural do ser humano, se é uma criação tão antiga nossa, a gente pode mudar o que está em torno da história, mas contar histórias ainda é uma coisa atemporal. Eu super concordo. Eu só não diria antiga, eu diria atávica, que é mais que antigo, né? Tá É. muito dentro da gente, talvez até por uma questão biológica, nem isso eu descarto. Mas é no mínimo atávico, entendeu? E assim, na verdade, alguém tem mais alguma opinião? Alguém já ouviu falar isso e tem alguma opinião contrária ou favorável de que existe a dramaturgia clássica e a moderna e ou a contemporânea? Acho Ninguém. que tem fatores, não sei, talvez culturais, assim, e questões que estão no nosso subconsciente e de influências que talvez possam alterar o sentido dos entendimentos e da prática da dramaturgia. Não Não entendi sei. o que você quer dizer. Por exemplo, vamos pensar hoje em dia, como por exemplo, a gente está falando de uma dramaturgia pós-cristianismo, sei lá. Tá, A gente sabe que como ocidentais a gente tem a influência cristã no nosso subconsciente até, claro. e de certa forma deve influenciar assim na nossa questões morais e consequentemente na escrita no entendimento da dramaturgia. Então, mas eu acho que essas questões morais elas influenciam no tema e na condução que você dá para o tema, mas não na estrutura da história. O esqueleto da história, ela não depende de ser judeu, budista, árabe, ateu, cristão, tanto faz. Negro, branco, africano, japonês. A estrutura é nossa. A estrutura é nossa. É que tem uma escala de valores que vai ser mais importante para certa cultura uma coisa ou outra. A condução da história vai ser a necessidade do castigo contra quem fez o mal é cristão e vai estar presente por conta do cristianismo. Tudo bem. Mas a estrutura não. A estrutura não tem nada a ver com ninguém ou tem a ver com todo mundo. Qualquer uma das duas frases sempre vai dar certo. Ou é de ninguém ou é de todo mundo. Escolha o que você quiser. Eu diria que é de todo mundo. Assim, eu rejeito esse termo. Eu acho que não existe dramaturgia clássica nem moderna. Existe só dramaturgia, antes de qualquer coisa. E quando você fala com uma pessoa, teve uma só que eu discuti mais sobre isso, que é uma pessoa um pouco famosa, eu vou preferir não falar o nome, porque, né, estou expondo a pessoa de bobeira, não tem a ver, e que daí eu perguntei, o que é dramaturgia clássica? Aí falou, é a jornada do herói, é o arco, o plot, tudo bonitinho ali acontecendo, com o final fechado. E daí eu falei, legal, o que é dramaturgia moderna? Ele falou, a dramaturgia moderna é aquela que não é clássica. Eu falei, Hum. acabou aí a sua explicação, amigo. Você não sabe o que que é essa. Você não pode dar uma explicação. Para eu entender o que que é dramaturgia moderna, eu tenho que ver clássica, né? Então você É o está. antiplot. Antiplot, então, mas isso que eu estou falando. Para mim, antiplot não é dramaturgia moderna, é não dramaturgia. Não, é Não, um não X. não contar a história. Não, e porque não precisa mesmo contar a história. Mas, e daí o cara acusou o golpe, né? Porque realmente é que você não pode falar como tem pintura clássica e tem pintura moderna, como se o cubismo não fosse diferente do surrealismo. Você bate o olho num quadro cubista, você não sabe que ele é cubista, você não sabe se é surrealista, você não sabe se é expressionista ou impressionista. É, não é só não é clássico, é mais do que não é ser clássico. Você tem que ter uma série de características típicas daquela linguagem, daquela escola, vamos dizer assim, daquele movimento, sei lá.
E se não tem característica própria, se depende de ser a negação de um outro movimento, é um movimento perdido. Só isso, mais nada. É um movimento talvez infantilizado e perdido, que está só tirando a esmo. Aí ele, porque acusou o golpe, falou assim: não, mas tem coisas como, por exemplo, multiplot. Aí antes eu falei para ele: peraí, se a gente está falando que tem dramaturgia clássica e dramaturgia moderna, a gente está estabelecendo uma hierarquia temporal. Uma antecede a outra. Você não pode falar que a moderna veio antes da clássica, porque nem faz sentido. Então, você está falando que foi feita a dramaturgia clássica e chegou uma hora, inventaram, começaram a fazer a dramaturgia moderna com um marco temporal para isso acontecer. Eu falei, qual é que é esse marco? Ele falou assim, é difícil, eu sei, mas mais ou menos. Ele falou, meados do século XX, tipo anos 60, talvez, que começou a dramaturgia moderna. Eu falei, então me dá um exemplo. Daí ele falou, por exemplo, um filme que é multiplot. Eu falei, O Nascimento de uma Nação é multiplot. É um filme de 1912. Então ele foi o precursor do cinema moderno, para começar, de um filme que falava bem da Ku Klux Klan. É isso mesmo que você está a fim de botar no seu currículo, amigo? Pensa um pouquinho, não faça isso não. Apesar de que O Nascimento de uma Nação, todo mundo viu O Nascimento de uma Nação, né? É um filme de chamar O Nascimento de uma Linguagem, porque ele estabeleceu a Greenfield. linguagem inteira do cinema lá, bicho. Impressionante o que aquele cara fez, não dá para acreditar. Apesar da cabecinha de merda que ele tinha, mas é inegável a contribuição que ele deu para o cinema. E daí, continuando o papo com esse cara, eu estou reproduzindo, já que ninguém veio fazer a contestação, eu estou trazendo a contestação que foi feita. E daí ele falou assim, por exemplo, filmes multiplot, né? Eu falei do coisa, eu falei assim, peraí, o que é um filme multiplot? É um filme que tem várias tramas. Ele falou, exatamente. Eu falei, mais ou menos quantas? Chuta um número qualquer. Ele falou, sei lá, 5. Eu falei, esse filme está provando 5 vezes que só tem um jeito de contar a história, porque cada uma das 5 tramas está dentro do arquiplot. Só em vez de passar um, passar outro, passar outro, passar outro, você está passando tudo misturado pulando de um para o outro, mas a história está ali perfeita. Tinha um vídeo que eu tinha no meu curso que eu tirei que ele acabou ficando meio chato, eu tinha que fazer ele de novo de um jeito mais legal. Quem assistiu Love Actually? Simplesmente Amor. Pô, é muito legal. O Cursino, Renata, Rodrigo Bispo, o Rodrigo e Jéssica, vocês viram Simplesmente Amor? Não viu? Eu vi, mas a minha memória é meio ruim. É um filme muito legal, que são 11 histórias que se passam no Natal. É uma comédia legal, é bem divertida, é bem legal de ver. E daí o que eu fiz para o curso foi pegar essas 11 histórias e mostrar a estrutura das 11. Mas daí ficou muito longo, ficou meio chato. Chegou uma hora que a pessoa, tá bom, já entendi. Ficou sem plot point o vídeo, entendeu? Você já sabe o que vai acontecer na cena seguinte, ele pegar a outra trama e mostrar que tá tudo. E acabei não usando mais, que só se sobrou muito tempo, ou se alguém trouxe a discussão, é que eu passo, mas faz muito tempo já que eu nem uso mais filme. De qualquer forma, é isso. Os filmes que são multiplot, que, portanto, são, entre aspas, modernos, e que não são modernos, porque. Ah, tem outra coisa que é legal de falar, que não são exatamente modernos, porque isso tem há muito tempo. É, Eles estão demonstrando X vezes que tudo é arquiplot, porque cada uma das tramas vai estar dentro daquele desenho de qualquer forma, não tem como escapar disso. Igual Outra, Babel, né? como é que é? Babel. Babel, aquele filme Babel lá. é mais anárquico do que isso, mas Babel é um bom filme para pegar e ficar dividindo as tramas todas lá para ver se está tudo lá e tá. Eu já vi meio por cima, sem olhar tão criteriosamente como eu precisava, mas o Magnolia também é exatamente isso. E uma característica que tem dos filmes que são multiplot é que o segundo plot point é comum a todas as histórias, como, por exemplo, A Chuva de Sapos no Magnolia, o Natal no Simplesmente Amor, o Terremoto no Shortcuts, do Altman. Não é que todos são assim, mas muitos são assim. E tem a ver, chega uma hora que tem a ver, é uma forma de você botar todas as histórias empilhadas uma em cima da outra, virando todas com o mesmo evento. E é sempre um evento magnânimo, né? Que pode atingir todas as tramas até se cada uma estiver passando no canto da cidade. Fala, Márcio, ou do mundo. Eu acho que a gente já passou por isso no teu curso, mas eu vou perguntar de novo, que eu fiquei viajando. Mas o Inferno na Torre. ah, Olha que louco, você captou a próxima fala minha, que não é é, exatamente isso. Deixa eu sim, falar. mas Então, fala. Vai que vai me responder, sem eu perguntar. eu ia chegar exatamente nisso. Que tem outra coisa do que falam, que é a ideia que existe filme que é plot-driven e character-driven. Ou driving, não, driven. É, Driven. hã? Falou certo. Driven, é.
Então, que a história é conduzida pelo protagonista ou é conduzida pelo evento? E essa é uma falsa questão, e é isso que é, e daí como se isso fosse uma coisa moderna e disruptiva. E daí o exemplo que eu dou não é o Inferno na Torre, mas é outro que é a mesma coisa, que é o Cinema Catástrofe, o primeiro, que é o Aeroporto. A história do filme Aeroporto é a história da queda daquele avião, só que contada a partir do ponto de vista de meia dúzia ou 10 personagens que estavam lá. Mesma coisa com o Inferno na Torre, mesma coisa com o Destino de Poseidon, que são os puta filme comercialzão pra caralho americano, daqueles de fazer bilheteria só, e que inaugurou a ideia do cinema catástrofe, que não tem absolutamente nada de independente ou de disruptivo, e que estava fazendo um filme que era plot-driven. E daí? Não importa. Você vai ter que ter gente contando a história do plot que aconteceu. Senão você não tem filme para contar. É simples assim. Eu respondi o que você ia perguntar e respondi antes de você perguntar, ou Márcio, ou não? Não, super respondeu. Eu tava com essa questão também de. Tá, mas peraí, mas filme catástrofe não dá pra morrer um só. É pouco, né? Tu não se... Quer dizer, tu não é mais morrer um só, tu não pode deixar um só sofrendo muito tempo. Eu não sei se tem um filme catástrofe que é uma pessoa só presa em algum lugar. Até tem, agora eu me lembrei. Tem Não, o não tem. 127 horas. É, exatamente. É, tipo isso. Tem um outro de uma menina que fica no container, mas não é uma catástrofe, mas é pra ela, ela fica presa no container no meio do oceano. É, É, mas o que eu ia te falar? Ah, mas depende do contexto, porque assim, vamos supor, o Lars von Trier fosse filmar Inferno na Torre, aquelas pessoas sofreriam de forma diferente naquele tudo no bem. filme. E aí ninguém ia dizer assim, cara, vamos refletir aqui sobre o que, né, vai ser outra coisa, né? Exato, mas não ia ter um personagem que não foi impactado pelo Inferno na Torre, que Sim. saiu bem. A não ser se ele se saindo bem, ele ajudou várias pessoas, mas ele está sendo impactado de qualquer forma. Não vai existir a história de quem nada sofreu com Sim, aquilo. sim, o evento ele faz parte, né? Ele mexe. E saculeja várias personagens ao mesmo tempo, cada uma de um jeito. E o que acaba sendo é que o tema é um incêndio e a temática vai ser a forma como aquilo impactou cada um daqueles personagens de uma forma diferente. E cada um deles, não sei se é tão assim, se eu estou sendo meio, estou viajando, estou torcendo muito, cada um deles está resolvendo alguma fraqueza moral diferente naquela jornada. Então, E isso sempre é é. muito legal. Eu vi o Poseidon por causa do Gene Hackman, que eu queria rever um filme dele. É. E é isso, resolva seus problemas que ficaram para trás. Todo mundo diz qual é o medo, qual é o problema, e eles vão fazer coisas para superar isso. As coisas que eles fazem É para superam. superar um problema interno deles. É, Ou seja, o arquiplot está 100% lá para todo mundo, para cada uma das tramas que tem. Está provando X vezes que é só desse jeito que se conta a história. Eu me sinto meio tapado falando isso, mas eu me sinto tão verdadeiro, tão honesto também que eu não consigo evitar. Fala, Travis. Não, mas é a mesma coisa com alguns filmes do Christopher Nolan, que tenta brincar com tempo, né? Mas acaba tendo um arquiplot Tem, tá que tudo. cobre o filme, né? Que conta uma história, como um momento. Não sei como chama isso. O Memento, não, um momento, é Amnésia. Amnésia. É como isso, né? Você mexe com o tempo para dar um truque no audiência, mas acaba contando uma história do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. O Nolan é um cara que ele é muito exigente para mim. Ele realmente. Eu não sei se foi o primeiro filme que eu vi dele, mas tem origem que realmente esse aí eu não gosto. Esse eu acho que ele enganou as pessoas, menos eu, que sou mais esperto que todo mundo. É a sensação que eu tenho. Mas é um filme que eu vi duas vezes para ver se eu conseguia entender mesmo o que estava lá. E sei lá, bicho, tem uma hora que fica tão confuso, tão cheio de dobra na realidade, você fala, fica dobrando aí teus papéis e eu vou fazer outra coisa. Falando de como ele faz as histórias dele, tipo, o mesmo organograma que a gente viu com o Kurt Vonnegut. Aí é uma loucura, que começa um tempo aqui, outra no cu dele, desculpa, mas Mas é assim mesmo, é. Mas dá certo, né? O problema é que dá certo. Com exceção da origem, que realmente eu peguei bode do filme, não quero mais ver, mesmo se for bom, foda-se, eu já quero saber. Mas os filmes dele são sempre do caralho. Inclusive, esse Oppenheimer é uma obra-prima mesmo. E é sempre do mesmo jeito. A primeira vez que eu vejo, eu fico meio assim, né? Acho que é ruim. A segunda vez eu apaixono. Eu não gosto do Nolan é a edição dele, não sei, É eu tudo, sempre cara. acho Não estranho. é, Mas e é especificamente dos diálogos, sabe?
E eu percebi isso no Oppenheimer, que é um Também. filmaço que eu gostei bastante. Mas É. as edições dos diálogos, assim, são muito estranhas. Eu não sei definir, mas tem um truque, assim, que ele sempre faz e me irrita muito. É Qual aquele cena truque? foi o mais menos acreditável que eu já vi na vida. O quê? Quando ele estava lendo os livros para ela, não, ela estava lendo os livros para ele, e aí virou um momento de amor entre eles. Era um momento de amor que eu menos acreditei em filme que ganhou um Oscar. Depois eu mando a cena para você, mas No Oppenheimer, quando ele está com a comunista lá, falando com ela, eles acabam transando depois de terminar, mas é intelectual, né? O tesão dele. é por conta do diálogo e da história de amor. Ele não é um cara que conta a história de amor muito bem. Ele não é um cara que conta muito bem sobre emoções. Ele é um cara cerebral. E isso, ele faz isso muito bem, Tem a ver. faz, compra a ideia, mas a jornada emocional das pessoas, em qualquer um dos. A não ser o Interstellar. Interstellar, É só emoção, tem a ver. mas a maioria das vezes a conexão humano ou a conexão de emoção que você tem com as personagens dele é muito superficial, eu acho, pelo menos. Tem sentido o que você está falando, e você achou a exceção também que o Interestelar, ele não é, ele tem emoção, assim, a gente está muito no sofrimento do cara. Se bem que não é tanto assim, porque mesmo no Oppenheimer tinha as pressões todas que ele vivia, que dava para sentir, mas o que está super certo, eu super concordei com o que você falou, é que o Nolan é um cara muito cerebral, e não um cara emocional. Não é? Eu não me relacionaria com ele amorosamente, porque realmente eu ia ficar na mão, provavelmente. É um cara que não, não deve muito ligar para quem está do lado dele. Mas ele é muito cerebral. E quando você entra na viagem dele, é fácil não gostar dele, mas é também muito fácil se apaixonar, porque tem uma pegada muito única. Esse é daqueles caras, você vê um frame, você sabe que é do Nolan, não tem como. E, Rodrigo, eu acho que não, o que você falou, não é o que eu gosto mesmo no Nolan, é o quanto ele é maestro mesmo, é o quanto ele faz amalgamar música, imagem, corte, diálogo, história, ou como ele deixa tudo junto, ficar uma maçaroca que você sabe que é aquela balada mesmo dele, sem que eu note nenhuma coisa brilhando mais que a outra. É esse equilíbrio que é de maestro, né, de reger a orquestra para as cordas conversarem bem com o sopro, é que isso é que ele faz bem pra caralho. Você compra o pacote, entendeu? Ele vende um pacote poderoso mesmo. Eu realmente, com exceção da origem, eu gosto muito do trabalho dele. E esse Amnésia, bicho, esse Amnésia é bárbaro. Você tem que montar o filme na sua cabeça. A história, o filme não, a história você tem que montar na sua cabeça, né? Você é editor, ele te contrata como editor da história, não do filme, mas da história, né? Que você tem que botar em ordem tudo que o cara tá falando, sem ficar maluco, sem perder nada. E dá certo, é um jogo quase. Ele te convida para um jogo. Quer jogar um joguinho? Senta aí. É bárbaro, bicho. Aquele filme é muito valente, antes de qualquer coisa. O cara tem que botar fé em si mesmo, né? Para falar, não vou contar um filme que fica a cada 10 minutos invertendo a ordem do que está acontecendo. Puta, não vai dar certo. O amigo, bom amigo dele falou, não faz esse filme que vai ser cagada. E fez, ele não ouviu. Pessoal, fala mais o que vocês querem. Fala, Fred. Desculpa, Não, pode não, falar. pode falar, pode falar, pode falar. Mas eu pessoalmente prefiro um Quentin Tarantino que é muito, que você segue a jornada emocional de todas as personagens dele, né? O papos dele, você fica muito engajado com a própria personagem. Até às vezes sentir que você está no carro com eles, né? Você não vai achar nada engraçado. Muito próximo com a audiência, né? Tem uma coisa moral que me incomoda no Tarantino, que é. Parece que é um cara que fez fama para poder expressar a violência interna dele, entendeu? E o cara assim, ele se satisfaz tanto ele se masturba vendo os filmes dele. Ele adora ver aquela. E ele arranja uma puta desculpa boa. E tem uma coisa que é meio covarde até, como por exemplo, em dois filmes tem essa covardia, que é como é que chama dos nazistas lá? Bastardos Inglória. Porque o que é que ele faz? Ele bota depois no final alguém espancando um nazista. Quem que vai defender o nazista? O, Quem que vai falar, não bata nele? Ninguém vai falar isso.
Mudar história é uma coisa que ele fez no Once Upon a Time in Hollywood também. Então, é exatamente a mesma coisa, que é condenar o Mason lá. Quem é que ia defender o Mason que matou a Sharon Stone, não, como é que chamava? A Sharon Sharon Tate. Sharon Tate, linda pra caralho, uma atriz boa até, bonita, grávida de 8 meses. Quem é que vai defender o Mason, cara? O Mason e a turma dele, você faz o que você quiser que ninguém vai reclamar. E o que ele acaba fazendo é isso, elegendo gente que você pode bater à vontade que ninguém vai ficar chateado com você. Ou se ficar chateado, não fala nada. Eu acho isso covarde, é só o cara querendo se masturbar com as cenas de terror, de ultraviolência. Quem assistiu Clockwork Orange? A Laranja Mecânica Então, é que o Kubrick é um cara que é impressionante como ele não tem pegada própria, né? Cada filme dele você não diz que são. Você não junta Barry Lyndon, Clockwork Orange, Full Metal Jacket, você não junta esses filmes, todos são do mesmo diretor, você não tem como saber que é do mesmo diretor. O que eu acho que é legal, em 2001, o que eu acho legal nisso é que mostra o quanto ele está a serviço da história mesmo, né? Ele camaleoa para ser o diretor que a história precisa. E, puta, com exceção do De Olhos Bem Fechados, que eu chamo uma bosta de filme chato, parece filme brasileiro, né? Tão ruim que é. Eu também, se tivesse feito 2001 e um dia acabasse fazendo De Olhos Bem Fechados, eu também morria em seguida, porque eu ia sentir que minha vida perdeu sentido. Ele Barry morreu. Lyndon, pra mim, é o melhor filme dele, assim, de longe, eu acho. Acho Não, esse filme, não é o melhor. acho esse filme ele é tão grande, ele tinha uma imensidão assim de profundidade de campo, sabe? Que é quase insulto assim assistindo uma TV. Acho que ele tinha que Não dá. ser assistido numa maior tela possível, assim. Então, é isso que eu estava falando, você está me ajudando a exemplificar o que eu estava falando. Bertolucci não é muito da época de vocês. Se alguém viu algum filme do Bertolucci, Novecento, por exemplo, não tem ninguém no mundo até hoje que fotografa plano aberto que nem o Bertolucci. Não existe. E quem conseguiu chegar mais perto foi exatamente o Kubrick no Barry Lyndon, de fazer plano aberto, e você entende por que está cada um dos centímetros que está aparecendo lá, por que está aparecendo a porra da composição que o cara faz. É bárbaro, é uma coisa incrível, é uma pegada muito dele. E o Bertolucci faz isso com muita competência. Tentem assistir o 1900, mas vejam só que são dois, né? Ato um e ato 2. O ato 2 é propaganda comunista, pentelha pra cacete, até não poder mais. Agora o primeiro é propaganda comunista, mas boa pra cacete, pelo menos. Você pelo menos está vendo um filmaço, entendeu? Foi lá que eu conheci o Robert De Niro, por exemplo. Aliás, a maioria de nós conhecemos o Robert De Niro no 900, que é anterior ao Taxi Driver, se não me engano, mas é anterior ao Taxi Driver. Todo mundo conhecendo o Taxi Driver, né? Que é os mais adiantadinhos é que viram no 900, que é bárbaro, é uma turma também. Peraí, a gente eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Teve uma coisa que eu falei que a Jéssica concordou com a cabeça e eu ia falar em cima disso. O que que você fez assim agora há pouco que eu falei, Jéssica? Não lembra mais também, né? Rodrigo, a gente tinha falado do plano aberto, você tinha falado do Barry Lyndon, que é um filme super poético, lírico pra cacete, em diametral oposição ao Laranja Mecânica, que é ultraviolência mesmo, né? E o Tarantino é filho do Malcolm McDonald lá no Laranja Mecânica. É aquilo lá, é violência pela violência, pela violência, pela violência. E daí me Tarantino chutou, nunca teve a chance de malhar o Judas quando era criança, cresceu assim. provavelmente. Mas então, acho que é mesmo do Tarantino mesmo que eu estava falando, era nessa pegada assim, de que ele fica só. É o barato dele de ver a violência que tem É no violência e mulher com pé sujo. Mulher com Pessoa, eu não tinha notado. Como ele tem mulher Espera um momento durante o filme para realmente gostar. Ele conta a história para chegar naquele momento, né? do pé sujo? Então, né? O Nolan também é assim. Ele faz aquele dreidel ficar rodando no final do Inception, né? O que é dreidel? É o Peão. Peão. o peão, sabe? No final daquele filme o Inception. Os caras, né? Eles gastaram, né, 2 anos fazendo esse filme e eles falam, eu vou gozar agora mesmo. Tipo, eu quero, né? Eu vou estourar sangue para todos os lados. Eu vou fazer uma coisa mais cerebral agora para deixar o povo não saber que vai, sabe?
Eu acho que são as assinaturas de cada um. Pois é, tem assinatura que super funciona, tem assinatura que funciona médio, tem assinatura que funciona com repulsa para mim. O Tarantino é no médio, porque tem filmes dele. Que o Bill, por exemplo, ele tem uma estética tão única, tão própria, que você não consegue passar lotado pelo que o Bill, né? Porque você tem que notar aquele filme, né? Ele ele te obriga a notar ele, mas não é uma, parece uma história de filme de Hong Kong só, não é mais que. Mas é sempre história primeiro com ele. É isso. Ele não vai ficar não dando uma história boa, sabe? Ele realmente pensa naquilo que ele quer falar, que ele quer mostrar, que ele quer contar. É. E o que ele quer contar é violência. É isso que interessa para ele, é ver as violências que passam na cabeça dele. Se tivesse um bom psiquiatra, a gente não tinha o Tarantino como diretor. Gente, eu quero dar atenção pro meu cachorrinho, que ele está lá meio sozinho, preciso ver se estou como é que dou remédio para ele. Estou adorando o papo. Podemos marcar outros até. Não chegamos em nada, né? Não concluímos, mas não era para chegar mesmo alguma coisa, só para falar. Nunca chega, né? Mas eu acho que a gente deve dizer lá no grupo que a gente chegou. Temos que enganar todo mundo, concordo. Não pode a gente ficar aqui de pateta. Eu vou falar lá, puta, a gente chegou em coisas maravilhosas lá. A ata está disponível só para os elementos do grupo, ou que pague R$50, daí tu ganha uma... Ou que participem da próxima live. Mas não, chegamos, não disse que não chegamos. Chegamos. Legal, vou fazer isso, pode deixar. Eu só ia pedir pro Romeu e pros colegas também depois deixarem recomendações de filmes experimentais, pelo menos que vocês acham que são experimentais, porque eu sou péssimo assim com listas e Deixa eu te me dar. pergunto. Você já assistiu Koenigsegg? Já assisti, inclusive eu assisti esse filme por causa de uma cena de Gilmore Girls, que tem lá o personagem, o Kirk, e ele faz uma interpretação. Eu também lembro. Baita série. Não lembro. Você assistiu o Vinil Verde, do Mendonça? Já. Assisti na escola esse aí. Bem legal esse curta. E o Kleber, ele tem a mão para fazer. Ele cria uma estranheza nas coisas, que é o que fica sempre. Você fica com a pulga atrás da orelha do que você está vendo. O Vinil Verde é um curta bem legal. Eu conheci o Kleber, inclusive a gente estava numa 98, isso, estava numa mostra lá em Cuiabá, quando ele estava com esse filme. E eu olhei e falei, porra, até que enfim tem alguém que sabe fazer o curta experimental nessa porra desse país, né? Porque o filme é bárbaro, bicho, é bem legal. Ó, eu não sei se é experimental, mas para mim, brasileiro fez o maior filme da história do Brasil, que é Ó, Lavoura Caica, que é puta, Luiz Fernando Carvalho. esse cara não dá para acreditar nele, cara. Esse filme, assim, é tipo. Eu não sei o que é esse filme, eu só Filme sei autoral. sentir ele. Não é experimental, mas é um filme bem autoral. Mas esse também, o Carvalho é um dos poucos que tem autorização da ONU para fazer filme lento, porque ele sabe porque ele está fazendo um filme lento. Não é filme lento que o cara não sabe o que tem que fazer, tem que encher 70 minutos para entregar no cine, entendeu? Aí deixa a câmera parada meia hora numa cena que não dá nada. E eu fui para não gostar, porque eu vi que era muito lento. Eu não falava, o filme é super lento. Eu falei, não vou gostar. Eu consigo não. Inclusive, o filme tem 2 horas, mas a sensação dele é de 5, já vou Não tem adiantando. 2 horas nada. O filme tem quase 3 horas, tem 2 horas e meia para É mais. 2 horas e 40, mas ele tem 40, sensação pronto. de cinco É, horas. mas ele é lento mesmo, mas a lentidão está completamente a serviço da história. A lentidão te bota no clima daquelas pessoas, daquele momento da história daquelas pessoas, daquele momento histórico do mundo, do Brasil, inclusive. Um momento arcaico, antes de qualquer coisa. Esse filme puta, é maravilhoso, cara. É muito bonito, é muito fera. Esse cara é muito bom, bom pra caralho, Qual é né? o nome do filme? Lavoura Arcaica, é muito difícil de achar. Eu tenho em DVD. Mas tenta achar, quem sabe. Pode ser até que tenha já no YouTube liberado. Putz, no YouTube tinha muito ruim, eu fui conseguir esse filme num site russo. É mesmo? É bem difícil de achar ele, hein? Eu tenho em DVD. Palíndromo, você viu? Eu ia falar desse filme, eu ia te lembrar disso quando tu falou do Barcinski, né? Amnésia, do Barcinski, que é um curta, né? É um curta, legal pra cacete. Você assistiu esse, Rodrigo? Não assisti esse não. Então vê Palíndromo. Palíndromo é legal porque é experimental, mas ele tem uma proposta, entendeu? Não é. Esse tá no Porta Curtas. Deve estar. Ali no Porta Curtas. Palíndromo é bárbaro, é muito bom esse filme, é muito legal. Tem uma ideia.
E ele desenvolve em cima de uma ideia do palíndromo o filme que ele quer e, puta, faz isso com puta controle, sabe o que tá fazendo. Eu gosto de gente que sabe o que tá fazendo. É isso que eu curto na vida, entendeu? Ah, esse é daquele cara que fica correndo na Avenida Paulista? Exato. É, É, mais que isso, você resumiu um pouco ruim o filme, mas é basicamente você chutou um pouco o pau da barraca, mas pelo menos eu lembrei qual que era o filme, a gente sabe que estão falando do mesmo filme. Quem mais quer dar a ideia de curta experimental, de filme experimental para a gente ver? Vejam do Henry, não sei o quê, eu vou Olha, colocar. esse Lavoura Arcaica, eu acho que está no Globoplay. Ah, legal. Pelo menos tem que ver com qualidade esse filme, viu? Ficar vendo em YouTube cagado não vale a pena também, não. Então dá uma olhada, que é bem legal. Tem que entrar na balada do cara. Eu consegui não gostar do filme até a segunda cena. A segunda cena eu falei, pô, meu, cala a boca e vê esse filme que deve ser bom pra cacete isso aí. E não estava errado, não. E eu fui pra não gostar. Eu tava louco pra achar bem ruim o filme, mas não tive a manha. esse filme tem uns planos de câmera assim que eu nunca vi assim em outro filme. Não, tem uma coisa que ele faz uma hora que eu nunca pensei que alguém pudesse fazer isso. Está aqui em primeiro plano, está aqui um mato, um arbusto, né? E ele vai andando e discutindo umas meninas dançando uma ciranda lá embaixo. E daí, a hora que sai do arbusto, você fala, ele vai, o foco vai para lá, né? E não vai. E daí acaba o arbusto, a gente fica com as meninas fora de foco um tempão e aquilo ganha uma textura onírica, mas e é tão simples, bicho, é tão óbvio quase, e funciona tão bem. Funciona, você fala, meu, que puta ideia do cacete. Esse cara é muito bom, esse cara é muito fera. Quem assistiu aquela série que ele fez, o Sonho e Fúria? Não. Sonho e Fúria era dele também, né? Não, acho que ele Então, fez Dia Hoje é de Dia de Maria. Maria. Hoje é Dia de Maria, exato. É, tem uma estética muito linda que nem parece coisa da Globo, né? E os caras ficam meio alucinados. Eu conheci uma menina que chama, menina, uma mulher, Maria, é uma produtora muito fera. Nem sei como é que era o nome dela, todo mundo chamava de Maria, que ela lá da Academia de Filmes. E ela tinha trabalhado com Carvalho. E daí ela contou uma vez, eu não sei se é lenda ou se não é, mas eu não duvido pelo jeito que o cara é, que quando pegou o Lavoura Arcaica foi passar para DVD, você tem uma coisa que chama drop frame, né? Porque o filme é em 24 quadros e o vídeo é em 30 quadros. Então, a cada X quadros, você perde um quadro para casar o 24 com os 30 quadros. E daí disse que ele ia ser, puta bicho, é imperceptível isso, não tem como. Ele falou que ele estava vendo o filme e falou assim: aqui caiu um frame. E mandou voltar. Pô, o cara acha que dá frame. Vai ter noção do que tá fazendo lá longe, né, bicho? Que top frame não dá para você ver, é impossível ver. Só a inteligência artificial pode saber onde é que estava. E o cara falou: ó, caiu um frame aqui. Volta. Gosto de gente que sabe o que faz. É isso que eu já falei, exatamente. Gente que sabe o que está fazendo, eu gosto. Mesmo se eu não gostar do trabalho, eu sei que é bom. Adorei o papo. Vamos falar lá que a gente chegou em coisas geniais, achados incríveis, para estimular as pessoas. E vamos fazer mais desses papos assim, que é legal, né? Acha outro tema. Teves, bota fogo no parquinho lá quando você quiser de novo. O mesmo. Tá bom? Legal. Melhoras para o André, Adorei melhoras o para a papo, eu Mayra. com você de novo. Então, boa noite. Obrigada, Tchau. Romeu. Muito Melhoras boa. aí.